Olá, galerinha do 7º ano do CEAL, tudo bem com vocês, crianças? Aqui quem fala é a professora Céfara e a videoaula de hoje é direcionada a assunto novo. Iremos ao capítulo 9, Estatística e Probabilidade, certo? E, posteriormente, retornaremos para o capítulo 8, Proporção e Transformação de Figuras, ok? Hoje falaremos de população e amostra, e tabelas e gráficos. Então vamos lá, meus amores, peguem seu livro e acompanhem a nossa videoaula a partir da página 162. Vamos lá então, crianças, falar de população e amostra. População é o conjunto de todos os habitantes de um determinado local, certo? E a amostra é uma pequena parte dessa população. As pesquisas estão divididas em pesquisas censitárias e amostrais. O que vem ser essa pesquisa censitária? Também pode ser conhecida por pesquisa de população, pois é o tipo de levantamento que obtém informações de todas as pessoas de um grupo. Para esse tipo de pesquisa é necessário coletar os dados de 100% dos participantes. Então, crianças, tratando-se de um grupo pequeno, por exemplo, como um time de jogadores de futebol ou alunos do 7º ano de uma determinada escola, esse tipo de pesquisa é bastante eficaz. Contudo, em grupos maiores, há uma dificuldade de se coletar todos os dados de todos os participantes, que pode ser muito grande. Por isso, são adotadas pesquisas por amostra ou pesquisa amostral, que é quando a pesquisa só é feita em uma parte da população, como uma amostra, ok? Então, para esse tipo de pesquisa, escolhe-se aleatoriamente algumas pessoas do grupo e os dados coletados passam a representar um grupo como um todo. Então, no exemplo número 3, lá da página 162 do seu livro, quando diz assim: os editores de um jornal encomendaram uma pesquisa para verificar as intenções de voto dos habitantes de certa cidade para a eleição do novo prefeito. Pois bem, em razão de limitações de acesso, de tempo ou de custo, é mais vantajoso escolher parte de uma população, que chamamos de quê? De amostra para realizar a pesquisa amostral. Ok, amores? Vamos lá então, crianças, falar de tabelas e gráficos. Qual a função das tabelas? As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento, por meio de linhas e colunas que separam os dados. Pois bem, crianças, vamos ao exemplo. Atividades de lazer preferidas pelos alunos do 7º ano de uma determinada escola estão indicadas na tabela abaixo. Então, crianças, foi feita uma pesquisa censitária, ou seja, com todos os alunos do 7º ano de uma determinada escola, ok? Cuja resposta dessa pesquisa era o quê? Pratico esportes, leio livros e revistas, passeio com a família, assisto à TV, jogo videogame. Então, desses 39 alunos desse 7º ano, 12 gostam de praticar esportes como atividades de lazer. 6 alunos gostam de ler livros e revistas. 8 desses alunos gostam de passear com a família. 5 desses alunos gostam de assistir televisão. E 8 desses 39 alunos gostam de jogar videogame. A partir dessa pesquisa, notem como fica organizada as informações nessa tabela. Facilitam o nosso entendimento, assim como os gráficos, ok? Vamos lá então, meus amores, falar de gráfico, conceituar gráfico, para que ele serve? Gráfico é a representação geométrica de um conjunto de dados, usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Pois bem, acabamos de falar no conceito de gráficos e para que eles servem. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir esses dados, sejam eles sobre determinada informação
ou valores numéricos, né? Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo, ok? Na figura abaixo, temos inúmeras representações de gráfico. E falando em gráfico, não podíamos nos esquecer dos elementos que o compõem. Quem são os principais elementos que compõem o gráfico? Título, fonte e legenda. O que encontramos no título? Se refere à informação que será apresentada através do gráfico, ok? Na fonte, de onde as informações foram retiradas. E a legenda nos auxilia nas leituras dessa informação, ok? Então, através dos elementos de um gráfico, fica muito mais fácil a sua interpretação. Acabamos de falar dos elementos de um gráfico. Agora falaremos sobre a sua classificação. Dentre as suas classificações, podemos encontrar o gráfico em 5 tipos: gráfico de barras ou colunas, gráfico de linha, gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores, pictograma e gráfico de barras duplas. Agora falaremos sobre o quê? Um pouco do gráfico de barras ou colunas, também conhecido como gráfico de barra. Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem surgir de duas maneiras, ou seja, o gráfico de barras ou coluna ele pode ser apresentado tanto na coluna horizontal quanto na coluna vertical, ou seja, ele vai representar a quantidade relativa de cada informação. Dando continuidade, gráficos de linha, também chamado como gráfico de segmento. Ele também é usado para apresentar valores, sequência numérica, em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Ou seja, é possível perceber a evolução ou a diminuição dos valores ao longo do tempo. E o gráfico de pizza, também chamado como gráfico de setores. Esse modelo recebe esse nome pois tem a forma de uma pizza, ou seja, é circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Ou seja, podemos visualizar a partes de um todo. Nele, o círculo representa um total de 100%. E cada setor representa uma porcentagem desse círculo, certo? E para finalizar, vamos falar de pictograma. São representações de objetos e conceitos traduzidos em uma forma gráfica extremamente simplificada, mas sem perder o significado essencial do que se está representando. Ou seja, são informações apresentadas com auxílio de imagens relacionadas ao tema abordado. O gráfico abaixo, ela te dá uma informação de gráficos como se fossem de barras na horizontal. Aqui nós temos a apresentação desse tema, produção de veículos da empresa X no período de 2004 a 2007. Mas mesmo que esse tema não estivesse presente nesse gráfico, você já visualiza e interpreta que é um gráfico voltado para quê? Para a produção de carros, ok? Muito bem, meus anjos, vamos colocar em prática o que acabamos de aprender? Solucionando as páginas 162, 165 e 166 do seu livro. Muito bem, meus amores, chegamos à finalização de mais uma videoaula, essa videoaula que iniciou o assunto novo, capítulo 9, Estatística e Probabilidade. Ficamos por aqui, meus amores, beijos, fiquem com Deus, cuidem-se e até as nossas próximas videoaulas.